Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E pessoal, hoje a gente vai falar sobre pressão. A gente vai falar mais sobre esse conceito, vai falar mais sobre a aplicação e o seu desenvolvimento ao longo da história do futebol, beleza? Gostou do tema? Então acompanhe, que depois da vinheta tem grandes lances do futebol falando sobre pressão aqui no NS Soccer. De volta, pessoal, já com a tela para vocês, com as imagens dos jogos, e a gente vai falar sobre a pressão. E eu acho que um bom ponto de partida é justamente a equipe da Holanda de 74. Observem a marcação-pressão que era feito em 74 e como isso virou moda. Onde está o ponto importante da gente entender a pressão? E aí talvez olhar cada um desses itens das competências para a gente caminhar nessa discussão de uma maneira mais organizada. Quando a gente for olhar a pressão, a realização da pressão, como é feita aí, a gente está identificando ali um processo que ela leva em consideração a localização da bola, então você tem uma relação com a bola, e essa relação com a bola exige que você tenha uma leitura e um time preciso da ação de passe desse jogador e também das minhas possibilidades de intervenção nessa ação. Ou seja, não adianta eu pressionar por pressionar e deixar as outras linhas à disposição de passe para esse jogador que estará em posse. Então, se a gente for observar aí cada uma das ações que a gente está vendo de pressão da Holanda, observem como a pressão ao portador da bola, que é o que vai acontecer agora quando eles começarem a subir a marcação, exige que o adversário realize passes mais rápidos e exige com que toda a equipe se organize ao redor das possibilidades de passe. Então, onde está um primeiro ponto importante de entender a pressão? Está nessa relação com a bola, que você passa a ter da leitura desse jogador, ou seja, da distância que eu vou implementar nele, para ele ter que acelerar a ação dele com a bola, tá? Ação direta com a bola, e na minha leitura de qual vai ser a minha intervenção. Porque se eu dou um bote nele de fato, né, não necessariamente eu vou pressionar o portador, tirar tempo dele, mas vou de fato dar um bote e recuperar essa bola, eu preciso ter essa leitura muito clara para justamente pressionar esse jogador a fim que minha equipe recupere essa bola. E senão, se ela consegue sair rápido, né, se a equipe adversária consegue sair rápido, ou se eu recupero, mas não tenho o que fazer com ela, a jogada morre. Então percebam como essa ação, e obviamente a Holanda de 74 fazia isso de uma maneira absurda, mas essa ação ela é muito importante. Então toda vez que a gente vai observando a pressão ao portador, e aí as outras equipes mais modernas, digamos assim, fazem isso muito bem, né? A gente vai dar uma olhada também nelas, a gente pode encarar, por exemplo, a pressão ao portador da bola, recuperação da posse. E aí sim eu consigo sair nesse contra-ataque de maneira rápida e organizada. Então eu posso pressionar, por exemplo, já próximo do meu gol, não necessariamente uma pressão ao portador da bola, precisa ser lá em cima, numa linha alta, posso pressionar na linha baixa, como foi o caso ali, e aí recuperar essa bola e partir no contra-ataque. E isso permite com que eu ajuste a minha ação com a bola, ou seja, eu faço a minha ação de pressão para recuperar essa bola, seja eu ou um companheiro de equipe, e aí sair rápido nessa transição. Isso é uma possibilidade que a gente passa a ter. E é claro, a partir disso, a partir desse cenário que a gente vai ter, de pressão ao portador, você consegue gerar outras possibilidades. Então, lembre-se sempre, toda vez que a gente estiver falando sobre as ações que a gente está querendo ter, são ações que estão relacionadas sempre a como eu vou transformar as minhas ações de jogo, independente da fase de jogo, em gols marcados para mim e evitar os gols do adversário, sempre. E nesse cenário, uma adequada relação com a bola nesses momentos faz com que a minha equipe possibilite o contra-ataque. E é claro, né, se eu vou pressionar, por exemplo, o adversário e pressiono errado, como foi o caso agora do Arsenal, eu começo a pressionar errado e começo a gerar espaço. E aí, é claro, quando você tem um adversário muito bom, isso gera espaço também. Ou seja, a marcação adequada, ou seja, a pressão adequada ao portador da bola faz com que eu não tenha essas possibilidades de passe bem organizadas para o adversário. Quando eu erro essa pressão, quando eu erro as pressões que eu vou fazendo, eu vou gerando espaços, porque essa pressão vai me colocar numa situação de 1 contra 1, às vezes 2 contra 1,
na defesa, né, voltado à defesa desses dois. E essa situação gera um problema muito grande de marcação. Então, esse talvez seja um grande ponto, né? Como você consegue equilibrar essas coisas. A relação com a bola vai estar diretamente presente. Observe a marcação, a pressão que vai ser feita agora, recuperou a bola e aí gera o contra-ataque, né? Vai estar diretamente relacionada à forma como eu vou pressionar esse meu adversário e principalmente como eu vou provocar esse erro. Essa vai estar relacionada à ação de pressão. Essa ação de pressão precisa ser entendido o tempo de posse de bola, a posição corporal minha e do adversário, como que eu consigo recuperar essa bola, ou seja, eu vou recuperá-la de qualquer maneira, vou recuperar ela no meu pé preferido, no meu pé não preferido, eu vou dar o bote numa situação ou numa zona de campo que é mais arriscada ou não, né? Eu vou conceder espaço, eu vou conseguir pressionar, tudo isso é uma fração de segundos. Então, por exemplo, se a gente volta um pouquinho nesse gol aqui do Manchester, eu vou voltar aqui para vocês. Observem a ação da equipe adversária, tá? Não do Manchester United, mas da equipe adversária. Observe agora, por exemplo, o Cristiano Ronaldo vai entrar e vai fazer esse passe. Esse jogador que estava centralizado, que estava de frente ao Cristiano Ronaldo, ele poderia exercer a pressão. O grande ponto é, ele fica em dúvida entre exercer a pressão e conseguir retomar essa posição, proteger o espaço, e aí você gera uma linha de passe clara para a finalização e gol do United. Então é esse tipo de situação. É você saber o tempo, saber o posicionamento adequado, saber a característica do seu adversário e essa leitura corporal do que ele vai fazer ou de onde ele está conseguindo enxergar as possibilidades de ação dele para você fazer a pressão no momento correto. Então isso tem muito a ver com a relação que você vai estabelecer com a bola. Também, outro cenário, né? E aí uma situação de contra-ataque que o adversário também não vai conseguir pressionar tão bem, né? Outro ponto necessário vai ser a estruturação relacionada ao espaço, ou seja, em quais locais do campo eu estou exercendo a pressão, em quais locais do campo eu estou conseguindo exercer a pressão e de maneira correta. Porque se eu vou subir essa marcação, por exemplo, se eu vou pressionar numa zona mais alta e não consigo pressionar de maneira adequada, o meu adversário tem menos adversários, meu adversário tem menos jogadores a superar da minha equipe. E aí sai o gol dele, como foi o caso agora. Então ele pressiona mais acima, o adversário consegue sair tocando essa bola e ele consegue encontrar essa linha, né? Consegue encontrar esses passes com mais facilidade, rompendo as linhas de meio e defesa da nossa equipe. Esse é o grande ponto. Perceba como o local onde eu vou pressionar e as minhas características também vão determinar isso. Então, se eu tenho uma característica de maior recomposição e não tanto de pressão mais alta, talvez não compensa pressionar lá em cima. Compensa eu esperar um pouco mais, ir recuando a minha linha, por mais que eu deixe um pouco mais de campo, mas é o campo de defesa para o adversário, e vá recompondo. Do mesmo jeito que eu posso ter como característica pressionar lá em cima, mas isso vai me desgastar fisicamente muitas vezes. Eu vou precisar ter uma característica muito própria de equipe e de jogadores disponíveis para poder fazer isso muito bem, né? E aí, é claro, quando a gente estiver ainda olhando para essa questão do espaço, né, e a gente pode observar, a gente tem que entender a leitura que o adversário vai fazer do jogo, né? Então, qual que é o momento de pressionar? Qual é o momento de recompor? Qual é esse jogador? Em que momento eu vou estar fazendo isso? Né? Qual que é a distância que eu vou tomar dele? Então, se é um jogador, por exemplo, como o caso ali do Lukaku, eu vou exercer essa pressão corpórea nele, ou nele eu vou ter que antecipar essa bola e optar por uma interceptação e não por uma pressão ao portador para, por exemplo, gerar o erro, né? E esse é o grande cenário, é você entender as demandas desse jogo e entender o local onde ele está, o adversário que está, a distância que o adversário está do gol, né? E é claro, entendendo a distância que o adversário está do gol, ali de novo, vai tentando provocar o erro, mas olha como o adversário sai rápido. E aí sim, o adversário sai na cara do gol, porque você deu a pressão no local errado, onde você vai optar, onde você, caso erre ali, gera um contra-ataque para a equipe adversária e com poucos toques ele pode romper essa linha. Então percebam como é necessário a pressão, ela é uma ação muito importante, mas é uma ação muito importante que necessita, obviamente, uma boa execução. Ela necessita uma boa execução entendendo a localização de campo, entendendo as características desse jogador e, é claro, entendendo como que essa dinâmica, o ângulo certo,
como eu vou conseguir organizar. E aí não é só a pressão em si, o cara que vai fazer a pressão no portador da bola. Mas também, se eu vou pressionar esse cara, eu preciso entender o ângulo que está sendo criado de passes para esse cara finalizar. Né? Então, eu vou pressionar o portador da bola? Vou, mas abrir um ângulo de passe. Eu vou pressionar de novo esse portador da bola? Vou, mas abrir outro ângulo de passe. Agora eu vou recompor? Vai abrir um outro ângulo de passe. Então percebam como essas equipes, para construir esses ataques que dão certo, usam muito da falha de pressão feita, e aí de uma falha de pressão você vai gerando basicamente uma inferioridade numérica para a sua equipe no momento de defesa. Isso é péssimo. Então esse é o grande cenário que a gente tem que olhar. Não só a relação com a bola, mas também essa questão de estruturação de espaço, ou seja, os ângulos criados quando eu dou a pressão errada, ou o ângulo que eu preciso fechar caso o meu companheiro vá dar a pressão, e aí eu preciso fechar aquele ângulo de passe, aquela linha de passe que vai ser formulada. E também, se a gente está olhando para um cenário de pressão ao portador da bola, né, a gente também estará olhando automaticamente para um cenário onde é necessário entender quais são os jogadores da minha equipe e da equipe adversária que estarão em relação com essa bola, que estarão comunicando diretamente comigo. E por que é necessário entender isso? Porque ao recuperar essa bola, eu preciso saber exatamente para quem eu vou passar, ou tendo a pressão errada do adversário, eu preciso saber para quem destinar essa bola para ela ter uma continuidade. Então, esse é um ponto muito importante, você entender que há características, e essas características que vão ter das equipes, né? Ou seja, eu estou sofrendo a pressão, mas eu consigo sair dela. Eu preciso saber encontrar essas linhas de passe. Esse é um. Eu estou realizando a pressão. Eu preciso identificar a linha de passe desse meu adversário e também saber bloquear as possíveis finalizações desse meu adversário, as possíveis linhas de passe desse meu adversário, para caso ele consiga superar a pressão naquele momento. Então, é uma ação de jogo muito complexa, uma ação de jogo que necessariamente exige um treinamento muito grande e que não pode ser feita de qualquer maneira. Então, quando você pede para a tua equipe pressionar sempre, está faltando pressionar, ou qualquer coisa do tipo, perceba que, por vezes, não é possível, ou não é a melhor alternativa, e que isso exige tempo, treinamento e características para essa equipe. Então, pressionar é muito difícil. É uma ação que exige tempo de treinamento, é uma ação que exige características e precisa de entendimento muito claro dos jogadores adversários e da tua equipe. E isso é muito difícil. Tá? Então, por isso que é necessário o treinamento, é necessário o desenvolvimento a partir do jogo, né? A partir de uma construção do ambiente de jogo, um ambiente de aprendizagem adequado e, principalmente, entender essas características, as potencialidades e possibilidades que a tua equipe vai ofertar com as características desse jogador que irá vai ter. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Gostou do vídeo? Então, por favor, aqui embaixo, deixe tua inscrição. Também compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente. Peço que você curte e comente aqui embaixo também, porque é necessário que a gente troque uma ideia para ir aprimorando o canal. Tá? Se inscreveu no canal, ativa o sininho também, isso é bom, porque a gente vai conseguir manter a comunicação em dia via YouTube. Também redes sociais todas aqui embaixo. Agradeço a audiência e o carinho com o projeto. Um grande abraço a todos e valeu!